primeiro lugar, muito boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos aqui ao nosso espaço virtual da Fundação FHC e mais um programa Diálogos com o Presidente. Espero que todos estejam bem agasalhados, porque o frio não está fácil, né? Tá bem frio aqui em São Paulo. Eu gostaria de, antes de iniciar as perguntas, é o Vitor que vai puxar o carro, né? Vai puxar aí o bonde, como diziam os jovens, né? Ou seja, vocês. Eu vou apresentar o banner dos nossos patrocinadores que viabilizam a existência desse programa, ok? Olá, presidente, boa tarde. Como vai? Boa tarde. Eu vou levando a vida como é possível, né? Que bom. Presidente, meu nome é Vitor Lopes, eu sou presidente da Estudos de Política em Pauta da USP, a EPEP-USP. A EPEP é uma entidade estudantil que se propõe a pautar o debate político de forma democrática, inclusiva e plural. Hoje a gente está em 4 grandes universidades do Brasil, a USP, a Unicamp, a UFMG e a FGV. Acho que a gente estava todo mundo muito ansioso para esse encontro, então, em nome da IPEV, eu queria agradecer bastante, senhor, por essa oportunidade de ter essa conversa. A gente acredita que espaços como esse são fundamentais para o fortalecimento da democracia, então a gente agradece a disposição do senhor para nos receber aqui nesse encontro. Posso fazer uma primeira pergunta? Pode, se eu souber responder, eu respondo, né? Senão, eu peço desculpa. Vamos lá. Beleza, a pergunta que eu tinha para o senhor era sobre social-democracia no Brasil. O senhor já afirmou que o PSDB não tinha pretensão no começo, né, de abraçar a social-democracia europeia, que seria algo como uma social-democracia tucana, né, nas palavras do senhor. Como que o senhor avalia a presença da social-democracia hoje no Brasil e mais amplamente, ou melhor, no PSDB e também no Brasil? Ou seja, isso é algo que foi perdendo força, tende a retomar um pouco mais de protagonismo? Como que o senhor avalia isso? Vamos lá. Bom, para começar, quando eu disse isso, é porque a social-democracia nasceu na Europa baseada em sindicatos. No Brasil, o papel dos sindicatos na vida política existe, mas não é tão grande quanto é na Europa. Na Suécia, ou na Alemanha, ou na França, os sindicatos têm uma força grande, né? Aqui foi mais uma vontade de pessoas ligadas ao parlamento e que tinham alguma ligação com os movimentos sociais em ter um modelo mais de tipo europeu, sueco, ou mesmo que não seja sueco, onde os sindicatos e os trabalhadores tivessem uma expressão mais nítida na vida do país. Bom, essa foi a intenção dos que fundaram o PSDB. Nós éramos, na época, quase todos membros do MDB, alguns não tinham mais partido nenhum, alguns de nós estivemos presentes na fundação do PT, mas, enfim, estávamos insatisfeitos com a condução do MDB, pelo PMDB, na verdade, porque havia uma falta de nitidez, não se sabia para que lado ia, para cá, para lá, etc. Bom, com o tempo, o PSDB ficou também mais um partido. Quando você chega no Congresso, é difícil que os partidos, se não tem uma estrutura forte com a sociedade, que eles se mantenham. Eles ficam mais partidos parlamentares. Então, não é que o ideal do PSDB tenha mudado, mas as práticas se habituaram à vida política nacional, que é uma vida que se faz muito fechada, em que a população tem pouca participação. Eu não vou dizer que seja em geral assim no PSDB, talvez no ranking de partidos ele não está entre os piores, está entre os melhores, mas, de qualquer maneira, é muito distante do ideal de um partido mais enraizado na sociedade e entre as camadas que não tinham recurso. Não precisa ser naturalmente pobre, mas predominantemente os assalariados, que são os que mais têm necessidade na vida cotidiana. O PSDB procura expressar o sentimento dos mais pobres, mas frequentemente não está diretamente reconhecido pelos mais pobres como sendo seu porta-voz. Então, há aí um vazio no caso político brasileiro. E isso por quê? Porque, na verdade, a estrutura do Brasil não é igual à estrutura dos países europeus. Nos Estados Unidos não há nenhum partido de corte social-democrático, porque a mobilidade social é muito grande. Aqui no Brasil também a mobilidade é muito grande. Então, a aspiração de se transformar em mais um burguês é grande. Então, quando você propõe um partido que tem por uma ideologia social-democrática, eles topam porque são boas pessoas, mas na prática não querem muito que haja uma transformação real na sociedade, né? Então, nós temos uma sociedade que ainda tem muitos traços da velha sociedade brasileira. Era uma sociedade onde os círculos políticos eram muito limitados,
continuam a ser. Não é que as pessoas não tenham interesse direto, talvez pelas eleições, tem, quando vem a eleição, mas aí por pessoas, não por ideologias, por partidos organizados, é mais por pessoas, com exceções, naturalmente, né? Então, é isso, para nós começarmos o nosso bate-papo com franqueza, o que eu posso dizer. Muito bem, a próxima pergunta é de Luísa Belém. Luísa, dá um tchauzinho, por favor, para o presidente ver você. Tá lá, Luísa Belém. Olá, boa tarde, senhor presidente. Antes de mais nada, eu queria ressaltar que é uma honra ter o senhor aqui nessa tarde. E a minha pergunta é a seguinte: nos últimos anos, muito se discutiu sobre a clara ascensão da extrema-direita e o seu efeito sobre o Estado Democrático de Direito, como foi discutido pelo Levitsky e pelo Ziblatt. O senhor vê os eventos como a queda do Netanyahu, a não reeleição do Trump, a derrota da Fujimori nas urnas peruanas e alguns outros eventos similares pelo mundo como sinais de um recrudescimento dessa extrema-direita? Ou a extrema-direita em 2021 está tão forte como há 4 ou 5 anos atrás? Obrigada. Nada, eu que agradeço a pergunta. É o seguinte, sempre houve no Brasil pessoas que eram de direita, ou seja, conservadoras ao extremo, e que eram contrários à mudança. Ninguém diz isso abertamente. Todos, para se eleger, falam que querem uma mudança, não sei o que e tal, mas, na prática, muitos são mais de direita, ou seja, são conservadores, querem manter a ordem tal como ela existe hoje. Bom, na verdade, a direita tem mais vergonha de ser direita do que a esquerda de ser esquerda. Essa que é a verdade. Mas não é que não exista, sempre existiu uma tendência. Aqui no Brasil, o nosso presidente que foi eleito, que é o presidente Bolsonaro, tem, às vezes, expressões que são de direita, não expressões, ações que são de direita. Será de direita mesmo? Não é da direita europeia. A direita europeia tinha uma ideologia, um objetivo organizado de mudar o país de um certo jeito, manter a ordem. Aqui não é bem assim. As pessoas têm impulsos de direita, né? Bom, então eu acho que continua sendo assim. Naturalmente, eu nunca fui de direita, por mil razões. Não só eu não estou de acordo, mas depende também de cada família, como é que é. Meu pai foi deputado, eu era general, foi deputado pelo PTB, partido que era do Getúlio. Getúlio era populista, ou seja, queria agradar o povo, era acusado de ser mais populista do que o partido, mas nunca pode ser chamado Getúlio de homem de direita, né? A direita eram outros. Houve a época em que havia um direito organizado no Brasil, chamavam-se integralistas. Isso na época em que havia o nazismo no mundo. Eu usava uma camisa verde. Até hoje, quando se fala alguém é de camisa verde, quer dizer que é de direita, né? Bom, mas faz tempo, depois da redemocratização, tanto a direita como a extrema-esquerda se confundiram com partidos normais e não desaparecem. De vez em quando você vê rastros que dizem, isso aí tem um certo jeitão de direita, mas não existe uma organização que propõe uma ditadura, que seja de esquerda, seja de direita. Em geral, se propõe a manutenção da democracia. Então, eu acho que é preciso ter cuidado, não só ao classificar, mas com a existência. Existe mesmo gente que quer mudar a ordem para impor um regime mais autoritário, né? Cada vez tem menos capacidade os de direita de expressar seu pensamento sob a forma aberta dele. Expressam de uma maneira indireta, né? E nós temos, na verdade, queremos ou não, a sociedade brasileira é mais próxima da sociedade americana do que da sociedade europeia. Nós, quando pensamos, imaginamos o Brasil no futuro como um país europeu. Não é, é um país americano. É um país que tem gente fora do sistema, tem a questão de raça, enfim, tem muitas questões. E tem mobilidade social. E que os partidos dizem menos do que o apego a pessoas. Bom, nos Estados Unidos ainda pode dizer um pouco mais. No Brasil, dizem muito menos do que o apego às pessoas, ao líder. Quem é o líder? Quem que expressa? E ninguém vai chegar na rua e dizer eu sou de direita, porque não vai ter quem o siga. Então, a coisa é mais disfarçada, o que não quer dizer que não exista, depende naturalmente da opção de cada um de nós, mas se você tiver uma opção democrática, é melhor combater qualquer tentativa de fechamento do regime, de transformação, de censura, ou de coisa desse estilo, porque pode dar num regime realmente de direita, como já houve no Brasil. Temos a pergunta agora de David. Um tchauzinho aí, David, por favor. Sou eu. Boa tarde, senhor presidente.
depois da queda do Muro de Berlim, em 89, muito se falou do fim do conflito de grandes narrativas que definiram tanto o século XX. Parecia que as coisas tinham se estabilizado dentro do modelo de democracia liberal, tanto é que alguns falaram de fim da história. E você definiu o seu projeto de governo algumas vezes como uma tentativa de modernização do Estado brasileiro frente a essas novas condições globais. Na última década, depois de tantas crises, você acha que a história está de volta e aquele modelo não está mais tão garantido assim? Bom, eu acho que nunca nenhum modelo político é garantido historicamente. Há uma certa variabilidade possível. É preciso... Tinha um líder político brasileiro chamado Otávio Mangabeira, foi governador da Bahia, que dizia uma coisa que hoje tornou-se banal, mas que era importante. A democracia é uma planta terra, tem que regá-la com água todos os dias. É isso. Quer dizer, mesmo você sabendo que tem um regime que não é de direita nem é antidemocrático, você tem que tomar cuidado e fazer o alerta permanente. Então, eu acho que aqui no Brasil nós não podemos dizer que exista uma tendência nessa ou naquela direção. Há uma mudança que não é política, que é da sociedade. Nossa sociedade mudou muito. Basta olhar para vocês, para a cara de vocês, e ver que isso aqui é uma sociedade multirracial, né? E é uma sociedade na qual as pessoas têm algumas oportunidades. Sobem na vida, como se diz aqui, em português normal, né? Sobem na vida. Isso é bom, é positivo. Mas também tem seus aspectos. Não existem lealdades estáveis, mudam de posição. Esquecem quem votaram. Isso é muito próprio da nossa tradição brasileira, né? Então, é preciso todo o tempo você estar relembrando a importância da democracia. A democracia também muda. Quer dizer, democracia no passado era uma visão liberal das camadas dirigentes que queriam evitar que houvesse, por um lado, colocar o povo à margem e, por outro lado, de houvesse um governo autoritário. Bom, hoje você não tem como botar o povo à margem, o povo entra, porque a mobilidade social permite isso, é bom, é possível. Existe essa permeabilidade do sistema de poder, do sistema da estrutura da nossa sociedade, que é muito maleável. Isso é positivo. Então, isso não quer dizer que você tenha, por isso mesmo, garantia de que o regime vai ser sempre democrático. Democracia é um valor e tem ancorado em algumas instituições, o parlamento livre, a imprensa livre, enfim, essas questões. Para dizer de maneira simples, quando não tem democracia, à noite toca a campainha na casa de alguém, esse alguém leva um susto, que pode ser a polícia. Aqui não acontece isso no Brasil. Nós temos um regime, desse ponto de vista, democrático. Onde é que ele não é democrático? Não existem tantas instituições que apoiem os que estão subindo na vida. As pessoas acham que a luta deve vir por si. Então, os regimes mais tipo europeu, tipo social-democratas, você tem um governo que ajuda as pessoas a fazer a sua caminhada. Aqui você pega, sempre as pessoas olham para o governo tem um certo papel, mas não tem organização suficiente, porque a massa é muita gente aqui. Esse é um dado que é pouco reconhecido. Quando você tem muita gente, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, é muita gente. É mais difícil que num país pequeno, como o Uruguai, ou como qualquer outro país que não tenha muita população, Chile, por exemplo. Você mantém mais facilmente as estruturas mais tradicionais de partidos, instituições, democracia, liberdade, tudo isso, em países menores. Em países maiores, tem que ter capacidade de dar emprego, dar condição de vida para as pessoas, né? Embora você seja uma idade que não pense tanto nas questões de condição de vida, quando ficarem um pouquinho mais velhos, vão ver que vai casa, tem filho, o que você faz? Tem que ter trabalho, então tem que ter emprego. No nosso caso, o emprego, a taxa, agora eu vi no jornal hoje, a taxa de desemprego está em 14, qualquer coisa. Bom, isso para o Brasil é muito alta, mas para o mundo não chega a abalar tanto assim. Aqui abala, porque nós estamos habituados a ter uma taxa mais baixa de desemprego e tal. E o desemprego contra a rotatividade do emprego. A rotatividade quer dizer a oportunidade. A pessoa perde ganha adiante. Quando começa a perder a oportunidade, aí a coisa complica muito e põe em jogo o próprio sistema político. O sistema político tem que reagir rapidamente, não no sentido de botar na cadeia, ao contrário, no sentido de que alguma coisa está errada na política econômica. O mundo está passando por um ciclo negativo. E a palavra, nesse momento, conta muito para as pessoas, para se sentirem que, pelo menos, tem uma rede de proteção. Os brasileiros ainda precisam de rede de proteção. Então, é isso que eu acho nessa questão
de democracia e transformações sociais. Ok, próxima pergunta é de Humberto. Humberto, para você. Oi, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, é uma grande honra poder fazer essa pergunta aqui. E, bom, presidente, o senhor teve uma carreira bastante singular na política brasileira por não ser somente um político importante, mas também um acadêmico renomado, não é? E eu gostaria de saber em que medida o senhor acredita que essa experiência dupla tenha moldado a forma com que o senhor tomou decisões ao longo de seus mandatos e sua vida profissional. E se o senhor também me permite, presidente, eu gostaria de saber se o senhor tem algum conselho para os estudantes universitários que têm esse dilema entre a carreira acadêmica e a política. Eu acredito que não são poucos aqui na EPEP. Vamos lá. Em primeiro lugar, isso para mim foi quase natural, porque eu venho de uma família que meu bisavô foi governador de Goiás no Império. Então, na minha família tem uma tradição de vida política. Eu que rompi essa tradição, fiquei na vida universitária. Eu não queria nada, eu queria simplesmente ser professor, que fui. Né? Eu não sei com que idade eu fui, mas eu tinha 30 e qualquer coisa quando fui catedrático da USP. Quando eu tinha 21 anos, eu era professor da Faculdade de Economia aqui da USP. Né? Bom, então eu queria fazer carreira acadêmica, não queria saber de vida política, embora meus parentes no Rio, nessa época, eram muito, enfim, tinham vida política, uns eram governadores, para deputado, por aí. Eu não, e nem dizia que era. Eu estava na universidade, lendo e tal. E o que eu queria era fazer carreira acadêmica. Bom, eu fui arrastado para a vida política pelas condições da sociedade, que te levam a tomar posições e tal. Chega um momento, o governo atua, eu fui parar no exílio, no Chile, não sei o quê. Nunca passei fome, nada disso. Eu trabalhava na ONU, no Chile. Bom, mas enfim, quando voltei, fiz concurso de cátedra, fui para a universidade outra vez. Eu queria ficar na universidade, aí me aposentaram compulsoriamente da USP, né? Porque veio um governo mais militar, mais duro, não sei o quê. Bom, então eu levei a vida toda com um pé numa canoa e outro noutra canoa, acompanhando a vida política e, ao mesmo tempo, a vida acadêmica. Basicamente, eu era mais acadêmico do que político. Bom, não é que não tivesse gostado, eu fui senador, fui ministro, não sei o quê, fui presidente, essa coisa toda que é boa. Você faz coisas. A diferença entre a vida pública e a vida universitária é que na vida universitária você não tem instrumentos para fazer, você pode acreditar em coisas, ler, acreditar, ensinar, pregar, você não pode fazer. Na vida pública você pode fazer. Eu diria que, no meu caso, a minha formação sociológica me ajudou a entender o Brasil, entender a vida política brasileira, e eu sempre tive um olhar cuidadoso de ver as pessoas. Eu sempre fui curioso, eu acho que a curiosidade é uma coisa que conta a favor das pessoas, mesmo na vida acadêmica, porque se você não tiver curiosidade não acontece nada, tem que colocar em dúvida. O Descartes falava da dúvida metódica. Bom, eu acho que tem que ter dúvida mesmo, tem que botar em dúvida, tem que ter curiosidade, quer saber como é que não é, não sei o quê e tal. Eu nunca perdi, mesmo quando eu era presidente, eu lia, não lia tanto quanto leio hoje, ou quando eu lia antes de ser presidente, mas eu tentava ler e tentava entender o que estava acontecendo. Nunca fui difícil como pessoa, embora a posição te isole bastante, enfim, do convívio das pessoas mais simples, mas eu sempre procurei conversar. E quando você é presidente é muito complicado, porque você primeiro, tem pouca liberdade pessoal, você anda cercado, tem segurança, tudo isso que afasta o povo. Em segundo lugar, a vida é muito atribulada, você tem muito o que fazer, muita reunião, muita coisa. Mas eu procurava conversar com o cara que tomava conta da piscina, que limpava a piscina do Palácio da Alvorada, com a minha empregada, que chamava Cidalina, que era do Itamaraty, que eu levei para o Palácio da Alvorada, e um ou outro dos garçons que me servia. Por que eu fazia isso? Porque eu tenho um olhar de sociólogo. Você tem que sentir o povo e tem que ver como é que o povo está reagindo ao que você faz. Para isso, tem que quebrar a distância, porque existe uma distância natural. Você é presidente da República, se você for atrás daquele aparato todo, você não vai lá, não chega às pessoas. Você tem que ter consciência que aquilo é passageiro, você tem que estar num status que é passageiro, transitório também, e que o importante é você manter a sua humanidade, a sua capacidade de relação de uns com os outros. Eu procurei manter esse tipo de relacionamento, é difícil. Até hoje é difícil, porque fui ex. Então você é uma estátua. Ninguém é estátua. Alguns viram estátua, porque são bobos, né? Acreditam na posição.
você não acreditar na posição, no status, não sei o quê, você tem que manter algum grau de relação com pessoas, de pessoa a pessoa. É claro que você tem que manter ao mesmo tempo, e é isso que me fez ser ambivalente, tanto político quanto sociólogo, tem que ler livros, tem que tentar entender as situações. O mundo muda sempre, agora está tendo mudanças grandes no mundo, né? No tempo que eu era criança, a União Soviética era um risco para a civilização. Hoje quem é que tem medo? Ninguém. Ou a China? Ninguém, né? Alguns ainda têm. Vem fantasma, vem comunismo por todo lado, não sei o quê, quer acabar com isso. Bom, tudo bem, mas não tem essa sensação de que o mundo vai acabar. Não, ao contrário. Acho que a gente tem que contribuir para que haja uma compreensão maior e você só contribui tendo conhecimento, né? Então, eu nunca deixei, mesmo sendo presidente, de tentar entender as coisas. Você não dirige entendendo, você dirige tomando decisões, que é uma coisa diferente. Então, tem que tomar decisão. Agora, você tem que ter a capacidade, eu acho, de, ao mesmo tempo, entender. Toma decisão, mas você tem que saber qual é o que você espera da sua decisão. Qual é a consequência que ela vai ter sobre as pessoas, sobre os outros, a estrutura da sociedade. Os que não são capazes disso, ou ficam só na academia, então lê, escreve, troca paper entre si, ou viram para a vida puramente política, não transitam entre os vários mundos. Isso depende um pouco da experiência de cada um é diferente, né? Eu acho que a gente tem que respeitar as diferenças. Estou apenas contando como é que eu fui. Eu fui desse jeito, eu nasci numa família que tinha certa preeminência e que, por outro lado, eu fui acadêmico. Eu queria ser acadêmico. Depois eu fui arrastado para a vida política e, quando na vida política, você quer ganhar a eleição. Você tem que entrar em contato com o povo. Mas você não perde as suas categorias mentais. Você mantém as suas categorias mentais. Claro que elas têm que ser trabalhadas a vida inteira. Ninguém é sabido, não nasce sabido, você vai se fazendo pouco a pouco, né? Até hoje, eu penso que eu não leio, eu leio. Eu leio o que eu posso, né? Não leio sempre, mas eu leio quase todo dia, né? Mas é porque a minha formação é mais acadêmica. Isso é uma condição para ser político? Não. A maior parte dos políticos não tem nenhuma noção de nada disso, são de outra maneira. Cada um tem seu estilo de vida. É assim. Eu acho que é bom, se vocês puderem, ao mesmo tempo, ter algum grau de participação, entender o que acontece, né? Qual é o grito da sociedade, o que a sociedade deseja, né? O que cada camada social deseja, o que o país deseja. Ao mesmo tempo, você pode ter um olhar crítico, de estudar e entender a situação como se fosse externa, é bom. Se forem capazes disso, parabéns. Acho que é melhor na vida do que ser somente ver só um lado. Se for só da política, você é um politiqueiro, tudo bem. Há muitos que fazem, alguns são bons, ou chegam até lá em cima, sendo politiqueiros. Mas pega uma pessoa como Getúlio Vargas, eu não conheci, vi algumas vezes. Ele tinha formação. Ele estudou em Ouro Preto, sei lá onde, lá em Minas. Ele a família dele tinha alguma formação. Conhecia alguma coisa da vida, da época dele, né? E, ao mesmo tempo, era hábil politicamente. Se você não tiver capacidade de lidar com pessoas, está perdido na política. Tem que entender as pessoas, respeitá-las, conhecer as pessoas. Se você não for capaz de entender que as pessoas, às vezes, agem sem saber por que estão agindo, e existem imperativos que são da sociedade, que a pessoa nem sabe, mas ela é levada a agir, também você não consegue ter um resultado efetivo. Maior pode conseguir politicamente, mas o ideal seria que houvesse alguma ponte entre conhecer e o agir. Próxima pergunta de João Pedro Marconde. Oi, boa tarde, presidente. Tudo bem? Bom, a pergunta que eu queria fazer, na verdade, também inspirada um pouco, hoje o Plano Real está fazendo 27 anos, né? Foi feito no 1º de julho. E há um tempo, com a crise econômica prolongada do país, que é evidente há quase, pelo menos, uma década, o real ele vem perdendo a força em relação a outras moedas estrangeiras, tem a questão do poder de compra dentro do próprio país, né? E eu queria saber, enquanto um dos responsáveis pelo Plano Real, como o senhor avalia o que ocorreu, as coisas que foram planejadas na época da concepção do real, o que ocorreu como planejado do que seria da criação da nova moeda, e o que pode ter sido algum tipo de erro em relação a essa criação, né? E aí, eu digo ainda mais, se existe alguma forma de recuperar a força da moeda sem algum tipo de reforma que é tão robusta como a que aconteceu. Veja,
Quando eu fui ministro da Fazenda, que foi a época da criação do real, a inflação era galopante. O galopante quer dizer que aumentava todo dia, toda hora, né? 100% ao ano, 200% ao ano, era uma loucura, né? Bem, eu fui nomeado, eu era ministro do exterior, o presidente era o Itamar Franco. Eu estava nos Estados Unidos como ministro do exterior, quando minha mulher me telefonou, nervosa, irritada comigo, porque eu teria aceito ser ministro da Fazenda. De fato, o presidente da República, o Itamar, me telefonou, perguntou: você está sentado ou em pé? Eu, por que, Itamar? Não, porque eu queria que você viesse para a Fazenda. Eu digo: não faça isso, quem está aí na Fazenda é bom, mantenha o cara e tal. Pensei que tivesse convencido o Itamar, ele me nomeou, naquela noite mesmo, ministro da Fazenda. Eu cheguei ao Brasil, eu tinha um amigo, José Serra, senador por São Paulo hoje, que escrevia muito sobre economia e tal, e foi meu aluno. Eu digo: olha aqui, o Brasil tem 3 grandes problemas. Eu lembrei de um artigo do Serra. Primeiro, a inflação. Segundo, a inflação. Terceiro, a inflação. Eu vou acabar com ela. Como? Não tinha, tinha que fazer, não era difícil. Bom, mas já surgiu o compromisso. No dia de posse, eu fiz o discurso dizendo isso. Então, eu comecei por montar uma equipe. Isso é muito importante. Eu botei gente jovem, né? Gente que tinha imaginação e alguma experiência. Alguns já tinham trabalhado em governos anteriores, nos planos anteriores de estabilização da economia e tal. Bom, como é do meu estilo, eu nunca sou chefão. Eu sempre procuro ter uma posição de conduzir quando é necessário. E ouvir e aprender também. Então, nós fazíamos reuniões, várias reuniões, todo dia, né? Lá no Ministério da Fazenda, eu exercia as funções normais de ministro, mas eu me reunia com um grupo de ex-alunos, amigos e tal, que estavam pensando o que fazer para controlar a inflação. Bom, esse foi o plano real, foi o plano de controlar a inflação. A inflação, naquela época, era vista como se fosse uma coisa de especulação produzida pelos empresários. Não era o descontrole das finanças públicas, né? Tinha que segurar o gasto público, o governo. Bom, o presidente da República era o Itamar Franco. Eu disse isso ao Itamar: olha, Itamar, nós temos que segurar o gasto, né? E é complicado segurar o gasto público, porque os ministros têm força e querem dinheiro, querem mais, querem fazer coisas, né? Tem que fazer mesmo. Mas quando você está num momento difícil, a inflação galopante, você faz coisas, você não tem dinheiro, você imprime moeda, acaba perdendo o valor da moeda. Era o que acontecia aqui, com relação a outras moedas, né? Bom, então nós tínhamos que segurar o gasto público. Então, a primeira batalha foi no próprio ministério, para convencer os outros ministros que ia ser assim. E tinha que ter apoio do presidente, senão não sairia. Depois, convenceu o Congresso. Eu era membro do Congresso, era senador e ministro. Então, eu tinha mais liberdade, porque eu era senador. Ouvi desaforo, eu respondia, não é meu estilo de fazer desaforo, mas eu respondia duramente, né? E tinha alguns apoios no Congresso, né? Que eu tinha contato, eu tinha sido líder do MDB, do PSDB, não sei o quê. Enfim, eu era capaz de pôr ordem na casa no Congresso. É difícil, porque o Congresso tem a tendência a atender a população. E atender significa gastar dinheiro. E gastar dinheiro, em momentos que o governo não tem dinheiro, o dinheiro quem produz não é o governo, quem produz é a sociedade. O governo tira o dinheiro da sociedade para poder fazer alguma coisa. Bom, também produz porque tem empresas públicas, mas enfim. Então, foi um trabalho de ourivesaria, de criar o plano real. A ideia de chamar real, eu nem me lembro. Eu acho que foi alguém que chegou no meu gabinete e que tinha tido um sonho, veja você, uma pessoa aparentada como a mulher do presidente Sarney, ex-presidente Sarney. Ele tinha tido um sonho de que alguém teria dito no alto de um morro, lá no Ceará, não sei o quê, que tinha que chamar real a moeda. Eu achei engraçado aquilo e disse: por que não aceitamos a sugestão meio malucada de chamar de real? Real já tinha vindo do Império, no real, né? Assim que veio essa história de chamar de plano real. Bom, aí fizemos o plano real, o plano foi basicamente de contenção de gasto público. Era essa a questão principal. E nós resolvemos também, para dar um sinal à população, trocar todas as notas que existiam, todas as moedas que corriam no Brasil, para chamar real num dia X, num dia determinado. Aí fizemos isso. Quando eu imprimi moeda no exterior, que era no exterior que se imprimia moeda, não sei o que, vem e tal, e num certo dia resolvemos trocar a moeda. A vida é nova. Agora o dinheiro vale. E se você gastar mais do que pode, você vai ficar endividado, não sei o quê. E minha função era de explicar ao país o que era o real, a nova moeda.
como é que se fazia, não sei o quê. Foi o que eu fiz, eu falava sem parar. Dava entrevista à imprensa, ia ao Congresso, ia às televisões, essa coisa toda. E aquilo foi indo e deu certo. Dá certo, as pessoas se sentem no fim do mês, né? Muda um mês e não muda o preço das commodities, das mercadorias no mercado, no supermercado, onde seja, na venda da esquina, onde seja, o preço é o mesmo. Quando as pessoas perceberam que aquilo ia dar certo, foi muito bom, porque tiveram confiança e passaram a ajudar. Por que eu virei presidente da República? Eu não tinha nenhuma razão de ser presidente da República. Virei presidente da República porque eu dei certo na questão de fazer o real, né? Fui eu quem fez? Não, foi um monte de gente que trabalhou comigo. Alguns são famosos hoje, o Malã, o Baixa, são todos, o Gustavo Franco, todos viraram pessoas importantes no mundo econômico. Naquela época eram jovens, né? Eram assistentes de universidade, né? E eles tinham muita imaginação, tinham tido aprendizado fora do Brasil, não sei o quê. E eu tinha que também explicar ao mundo do que o Brasil estava muito desmoralizado, não pagava contas e tal. Então, eu tive que ir aos Estados Unidos para explicar, tive que ir à Europa explicar como é que é o negócio, porque nós devíamos muito no exterior para que confiasse que ia dar certo. Então, foram confiando. No fundo, o Plano Real funcionou porque ele estabeleceu uma relação de confiança com a população e, em seguida, de confiança com os credores do Brasil. Vai dar certo. Tá? Você tem que ter uma visão positiva e tem que agir de forma consequente com aquilo que você diz que vai acontecer. Quando acontece que você pré-anuncia que vai acontecer, você passa a ganhar força. Né? Eu me lembro que uma vez eu ia muito a um bar que tinha lá em Brasília, um restaurante lá em Brasília, e eu entrei lá e começaram a me aplaudir. Tinha um rapaz que era da Globo, um amigo meu, da televisão, e ele perguntou: o que é isso? Eu não sei. Prova de confiança. Eu não tinha feito nada ainda, eu só falava. Bom, quando tem confiança, que é medida pelo apoio que a própria sociedade dá, e se você tiver capacidade de conter o gasto, você põe em ordem outra vez a moeda. O reflexo é isso na moeda. Então é isso. A situação atual é diferente, porque nós não temos essa perda de controle do gasto público. Tem déficit muito grande, às vezes tem peso também, mas aprendemos alguma coisa, né? Eu acho que se houve alguma coisa que no Brasil nós aprendemos, que não dá para brincar com o orçamento. O orçamento estoura. Tem que ter um orçamento contido. Se o governo começa a fazer gasto excessivo, se os empresários começam a pressionar muito para ter muitos empréstimos e tal e coisa, bom, acaba sendo uma situação em que o povo paga o preço. E quem paga o preço da inflação é o povo, não é o rico. O rico repõe o seu dinheiro. E tinha correção monetária, que era um engano, porque você tem uma conta no banco, automaticamente o banco aumenta de acordo com o índice de inflação que o governo publica. Então, bem ou mal, quem tinha dinheiro se defendia e quem não tem. Quem vive da mão para a boca, como é que faz? Então, é esse que pagava o preço alto da inflação. Era o povão que pagava o preço alto, né? As classes acomodadas então, se acomodavam com a inflação também. Bom, na medida que isso foi mudando, nós criamos condições também para ter uma democracia mais estável, que as pessoas sentem que as coisas, que o governo governa, né? Não é tudo ao Deus dará. Tem gente que comanda. E não comanda autoritariamente. O Itamar nunca foi autoritário, nem eu. Para você explicar à população o que acontece. Hoje, isso já virou instituição. Tem o Banco Central que toma decisões, a taxa de juros do Banco Central quem resolve, não é o presidente da República. No meu tempo, se o presidente da República não estivesse firme, ia tudo para o espaço. Agora não, agora você tem instituições, tem regras que são cumpridas, não sei o quê. Já tinha o Conselho Monetário, mas você mudava aquilo à vontade. Agora tem regras mais estáveis. Então, há mais segurança na sociedade. Então, você tem muito capital que vem de fora para cá, tem dinheiro sobrando, quando tem dinheiro sobrando no mundo. O Brasil era bom, porque investia, porque dava lucro, havia multiplicação dos recursos, criou emprego, não sei o quê. Enfim, a vida melhorou. Isso é uma coisa que é muito importante. Quando a vida começa a não melhorar, realmente, mais cedo ou mais tarde, as pessoas tomam atitude, reagem, né? Agora, nesse momento, estamos todos com medo, porque tem pandemia, então tem pouca movimentação e tal. Coisa. Mesmo assim, o governo, a meu ver, deve estar atento ao que acontece. Está havendo investimento?
ou não está havendo investimento? Está aumentando a oferta de emprego, porque a população cresce, tem jovens, precisam ser absorvidos, como é que faz? Temos capacidade intelectual instalada, né? Essas questões são permanentes. Pensa que é fácil governar, é dificílimo. Por que eu não fico jogando pedra toda hora quem está no poder? Porque eu sei que é difícil, né? É muito difícil. É claro que o povo não precisa saber, tem que reagir mesmo. Mas quem já teve e passou pelo governo tem que ser mais cuidadoso. Não quer jogar pedra, jogar pedra, jogar pedra. Tem que jogar algumas ideias também, tentar ter algumas ideias. Nós estamos longe de ter a situação equivalente ao que nós tivemos com a inflação, né? Mas houve uma certa paralisia no crescimento da economia. Isso é grave também, então tem que prestar atenção. Espero que esse ano o resultado seja um pouco melhor. Não sei, vamos ver. Enfim, é isso. Você tem que estar sempre atento aos fatos econômicos, não porque eles sejam mais importantes que os políticos ou sociais. Eles são políticos e sociais, de toda maneira, né? E você não consegue dar emprego à população, esperança de vida, educação, saúde, a coisa vai mal. As pessoas reagem, né? Isso, no fundo, quando o governo não funciona, ou mesmo que queira funcionar, não tem condição econômica para avançar. Você tem que recriar as condições econômicas para poder avançar. Eu acho que nós hoje ainda temos condições econômicas. Espero que o governo desperte a letargia e faça alguma coisa mais positiva. Próxima pergunta de Tomás. Boa tarde. Cadê? Tomás, estou vendo. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Um privilégio estar aqui com o senhor hoje. Minha pergunta é sobre a relação do centro e da direita democrática com a extrema-direita. Eu sinto que grande parte do centro e da direita foi bastante leniente com a ascensão da extrema-direita, com Bolsonaro, em 2018, assim como grande parte da imprensa. O cenário parece estar mudando um tanto hoje em dia, com 500 mil mortes e inúmeros escândalos, mas mesmo assim, grande parte dos partidos de centro e de direita não se colocam a favor do impeachment de Bolsonaro, nem demonstram com muita clareza como se posicionariam em 2022 com um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Para ilustrar, posso citar como exemplo o seu encontro com Lula, que por muitos, especialmente na esquerda e no centro, foi celebrado, mas por grande parte do centro e da direita foi rechaçado como se o senhor supostamente estivesse minando a construção de uma terceira via. Tendo tudo isso em vista, como o senhor acha que é a melhor forma de trabalhar para que o centro-direita não seja novamente tão leniente com a extrema-direita nas eleições de 2022? Bom, em primeiro lugar, é preciso caracterizar mais o que nós estamos chamando de extrema-direita, né? Nós temos um governo que tem tendência mais autoritária, mais direitista mesmo e tal, tudo bem. Eu acho que é preciso você sempre expressar o sentimento, quanto possível que haja expressão da oposição e tal. Nós, no Brasil, conseguimos criar essa democracia com muita dificuldade. Eu fui membro da Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição que nós fizemos aí, que é atual, né? Que ela tem seu valor, mas, na verdade, tem que fazer funcionar. E funcionar é fazer a sociedade funcionar. Tem que acreditar que o país vai dar emprego, vai dar vida, condição de vida, etc, etc. Eu acho que sempre é preciso prestar atenção. E sempre é preciso que você tem que não... Enquanto você não achar que o outro é seu inimigo, mas sim seu adversário político, vai bem. Quando bate que o outro é inimigo, você vai matar. E aí vai mal, né? Bom, eu não acho que nós estejamos nos aproximando de uma situação de inimizade, né? Eu acho que você tem uma situação não é a que eu prefiro, não votei no presidente atual, mas não considero, não quero fuzilá-lo. Ele, um tempo atrás, ele queria me fuzilar. Mas isso é coisa dele, era bobagem de deputado. Bom, eu não levei a sério erro meu porque ele virou presidente, mas enfim, não havia risco real, era só palavra. Bom, mas já mostra o sentimento, quer dizer, o sentimento de anular o outro, que eu não era dos mais extremados contra, não, era contra. E mostra o sentimento. Eu acho que nós temos que manter a convivência. Eu acho que é importante, porque a democracia implica nessa diversidade, implica também em manter as instituições de tal maneira que você, a cada X anos, possa mudar, né? E se a opinião pública, se o povo votar de um certo jeito, o que eu vou fazer? Querem aquele jeito, né? Se eu for contra, serei contra. Tem que dizer que é contra. E quando você puder dizer, a coisa funciona. Tudo bem.
Então, eu acho que nós aqui temos que manter a capacidade de diálogo, de convivência, né? E se o presidente tem impulso autoritário, pior para ele. Vamos levar a nossa vida e dizer com sinceridade o que cada um acha. Eu não estou dizendo que ele tenha, talvez tenha, problema dele. É pena, né? Bom, mas ele também vai procurar o voto, né? Enquanto alguém tiver como objetivo procurar o voto e não procurar as Forças Armadas para impor, e se procurar as Forças Armadas, deve encontrar uma barreira nelas para qualquer coisa contra a Constituição, né? Está bem, dá para dormir à noite com certa tranquilidade. Mas nós não podemos ter a ideia, imaginar que todos vão pensar do mesmo jeito, que isso não é próprio da sociedade moderna, democrática, aberta, com mobilidade social, como é a nossa, ou como pretende ser a nossa, né? Tem muita gente que está fora, que não tem condição mínima de entender o jogo, né? Bom, mas então você vai ter diversidade, tem que aceitar a diversidade. A diversidade implica em regra, né? Nós tem que respeitar a Constituição. Enquanto tiver uma Constituição e tiver um tribunal, que é o Supremo Tribunal, que julga o que está dentro e o que está fora da Constituição, mesmo o presidente se inibe, ele não pode fazer o que ele quer. A ideia de que o presidente faz o que quer, não faz o que a lei permite, né? É dentro da lei. Enquanto você tiver um Estado democrático de direito, com a lei, as coisas, você tem que tolerar um certo jogo e a crítica, né? Mesmo que seja muito aberta. Eu sei que é difícil, não é nada fácil ouvir crítica, não sei o quê, mas você tem que se habituar à crítica, né? E no Congresso a crítica é aberta. A gente vai lá e diz coisas impensáveis, indizíveis, não sei o quê. Você ouvir lá, fica com raiva. A raiva é passageira, porque sabe que as instituições existem. Então, eu acho que isso é muito importante, que nós tenhamos consciência de que a democracia é histórica, que ela pode mudar para melhor ou para pior, mas geralmente vai para pior, né? Foi difícil chegar a ter uma situação com tanta gente tão desigual, em situação social tão desigual, com tanta gente que tem fome, ao meu ver, dados sobre fome, aumentou no Brasil. É complicado, é difícil. Quando fica insuportável a situação social, não tenha dúvida que arrebenta as instituições também. Vem alguém e diz, olha, eu vou resolver tudo, e as pessoas vão atrás. Fazer o quê? Evitar que se chegue a esse ponto, agindo, não é ficando parado, é agindo, né? Mesmo, a vida toda tem que agir. Por que eu estou falando com vocês? Eu sou ex-presidente, eu não tenho salário. O governo, isso é outra coisa importante. Eu não recebo um tostão do Estado, que eu recebo sim do Estado de São Paulo, como professor aposentado da USP. Não tenho pensão de ex-presidente que eu abri mão. Bom, eu acho que estou aqui falando com vocês. Por que eu falo recebo jovem? Porque vocês são o futuro. Queiram ou não queiram, vocês vão ter parte do futuro do Brasil. Eu sempre recebo lá na Fundação jovens, dois tipos de jovens de escolas públicas e jovens de famílias ricas, porque você tem que falar com todos os lados. Há diferença? Alguma, mas todos uma certa idade têm procura o que eu vou fazer na vida, meu Deus. Que ocupação, como é que eu vou me realizar? Então, você tem que ajudar as pessoas a entenderem o jogo da vida, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre estar procurando contribuir. Claro que a vida não vive só de contribuição, você tem umas coisas que precisa você fazer. Eu reclamo bastante, não tenho tempo para escrever o que eu gostaria, não sei o quê e tal. Não é fácil o cotidiano numa cidade como São Paulo. Mas, enquanto tiver liberdade, tudo bem. Eu vivi no Brasil época de ditadura, né? Ditadura militar, né? É pior para todo mundo. E olha que meu pai era general. Mesmo assim, eu sei o que é isso. É difícil, é duro para quem não está naquele jogo lá. É muito duro. Nós estamos muito longe disso. Vocês nunca viveram um momento de realmente de fechamento de oportunidades. Vocês têm, os jornais dizem o que querem. Vocês escrevem o que querem. Não fazem o que querem, que as famílias não deixam, mas dizem ou pensam. E às vezes fazem escondido da família, sabe Deus, né? Enfim, o sentimento que nós temos é que nós somos responsáveis por nós mesmos. Agora, temos que entender que a nossa ação contribui para o coletivo. Se a gente fica olhando só para o seu interesse, tudo bem. Tem gente que vai levar a vida cuidando só de si. Mas não é bom. É bom você ter, ao mesmo tempo, que cuide de si, que todo mundo tem que cuidar, e, ao mesmo tempo, ter preocupação com o que é comum. As instituições são comuns. Você precisa de tribunal, precisa de Constituição, precisa de Assembleia, tem sua função. Estão discutindo, agora eu estava vendo fora na televisão, hoje mesmo, a brigaria tremenda lá por causa da CPI, né? Bom, mas isso faz parte do jogo.
Eu estava nos Estados Unidos quando houve uma CPI nos Estados Unidos. Era uma gritaria também, não é diferente em qualquer lugar do mundo. A gente tem que se habituar que faz parte. É possível, as pessoas gritam porque não têm medo de gritar, dizer o que pensam. Isso é bom, é saudável, né? E você tem que, ao mesmo tempo, você tem que ter um rumo na vida, mas aí cada um tem o seu. Aí não há o que fazer. Quem mais? Próxima pergunta de Lucas Calderoli. Boa tarde, senhor presidente, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar fazendo essa pergunta para o senhor. E nos últimos tempos, muito tem se falado sobre a necessidade de renovação política, né, de os jovens entrarem em contato com a política e participarem mais. E, nesse sentido, com esse cenário de polarização e de instabilidade política que a gente está vivendo, como o senhor acredita que os eventos políticos dos últimos anos vão impactar na vontade dos jovens de se engajarem na política e na forma como esses jovens percebem o que é política, como que ela deve ser feita? Vamos separar as coisas. Uma coisa é a política institucional, entrar para um partido, não sei o que lá. Outra coisa é que você é obrigado a votar. Aí você faz política, queira ou não queira, você está participando do jogo do poder, está escolhendo, né? Política significa escolha. Quando não tem escolha, é uma ditadura. Bom, vamos dizer, então é melhor, eu acho que é melhor manter as instituições abertas e tal e coisa. Agora, você imaginar que uma pessoa jovem vai levar a vida partidária é um pouco difícil. Alguns vão, alguns têm vocação para a vida partidária. Eu nunca tive vocação para a vida partidária. Eu sou presidente de honra do PSDB, mas eu não estou no dia a dia, no cotidiano. Quando eu era presidente, tinha muitos partidos, o Brasil sempre foi assim, e me dava com eles como, mais como ser humano do que como líder político de um partido, né? Então, eu acho difícil você inculcar no jovem a ideia de que ou entra para um partido ou então não tem o que fazer na política. Não, tem o que fazer sempre. Esteja num partido, melhor, se for possível, se houver partido aberto o suficiente para atrair a juventude, ótimo. Mas se não houver isso, tem que ter posição, dizer o que querem. Essa questão de geração, dos mais jovens, então, não é bajulação, que aí é ruim. É que é verdade. Eu vou fazer, fiz 90 anos, vou fazer, já fiz 90 anos, é velho, já estou velho. Não posso ter ilusão de que aos 90 anos vou abrir o horizonte de vocês, não vou, né? Se eu conseguir ficar vivo, já está ótimo. Agora, os mais jovens, às vezes, não tomam consciência de que deles depende o que já vai ser feito no Brasil. Não é de cada um individualmente, é coletivamente, né? Bom, a juventude hoje, eu diria que é mais treinada do que foi no meu tempo. No meu tempo, eu era treinado, mas eu pertencia a uma certa camada, classe média alta, não sei o quê. Eu vivia muito mal, eu não tinha nem noção nem nada. Eu comecei a vida como sociólogo sobre negros no Brasil. Ia a favelas, fui a muita favela. São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. O Rio eu não conheço, embora tenha nascido lá. Mas conheci bastante a vida como ela é. É dura a vida, né? Não é simples. Você vai exigir que a pessoa, além de tudo, participe de um partido? Não aguenta. É muita coisa, né? Bom, quanto mais for possível participar, melhor. Se vocês puderem escolher, ver algum nicho que acolha mais, que é mais afim com o sentimento de vocês, melhor. É indispensável? Não é. Agora, mesmo que não esteja em nicho nenhum, o futuro vai depender do que a nova geração fizer. Não tenha dúvida. Nós temos, primeiro, um benefício muito grande. Não há guerra. Eu me lembro da Segunda Grande Guerra Mundial. Ela começou em 1939, eu já tinha 8 anos. Mas antes disso já havia sinais e tal. E como meu pai era militar, eu ia com ele ao cais do Porto do Rio de Janeiro para embarcar a gente que ia para o Nordeste, não era para a Europa, não. Mas o navio ia armado, tinha aviões, Catalina chamava, voando sobre a nossa cabeça e tal. Copacabana, eu morava no Rio, Copacabana era escura, porque tinha medo do submarino alemão, que podia bombardear, não sei o quê. Bom, e depois eu fiz um negócio chamado pré-militar. Gustavo de Sais Silva, se chamava o capitão da CPOR, que era meu instrutor. Instrutor do quê? Como é que você maneja um fuzil? Vocês não sabem manejar fuzil, nem vão precisar, espero que não precise de manejar um fuzil. Isso é uma bênção, né? Vocês não têm uma ameaça de guerra. O que é a guerra? É quando cessa o diálogo, cessa a vida política, cessa a negociação, eu vou impor pela força. É uma coisa dentro do país. Nós não temos necessidade de impor pela força, porque tem ainda canais. É preciso preservar esses canais. E quando eu falo dos mais jovens, os mais jovens têm que entender que é assim.
E que é importante que eles percebam, que mesmo que eles não gostem de certos canais, que eles percebam que quando os canais se fecham completamente, é pior para todos. Quem manda é só quem tem poder. Quem tem poder, às vezes pela arma, às vezes pelo voto, de qualquer maneira, é fechado e não dá espaço para as vozes discrepantes. Enquanto for possível dizer o que se pensa sem medo de repressão, maravilha, maravilha. Isso a juventude tem que sentir na alma, isso para poder manter essas instituições abertas, é o que eu acho. Temos agora a pergunta da Alice. Cadê a Alice? Olá, senhor presidente, uma honra poder estar aqui com o senhor. Eu queria dialogar um pouco com a pergunta que o Lucas acabou de fazer e retomar uma resposta sua em entrevista à Roda Viva, quando o senhor, perguntado a respeito do retweet de uma entrevista que trazia o Jair Bolsonaro como Lula da direita, ressaltou a necessidade de renovação no Brasil. O senhor mencionou, inclusive, que a população se acostuma e se acomoda com determinadas situações, mas que são necessárias ideias novas. Então, retomando essa ideia, pensando no que o senhor acabou de comentar sobre o futuro depender da nova geração, que tipo de renovação você espera na política brasileira? Veja, primeiro, o mundo muda sempre, né? Eu vivi na Europa, vivi nos Estados Unidos, vivi em várias partes do mundo, na América Latina, dei aula em escola pelo mundo afora. A gente percebe que as coisas já não são como eram. É melhor ou é pior, eu não sei, mas é assim, vai continuar mudando, né? Quando eu falo da nova geração, porque vocês têm um futuro pela frente, podem construir alguma coisa, né? O que falta no Brasil? Ainda falta emprego. Por incrível que pareça, são coisas elementares. Você lê os dados, ainda tem gente sem emprego. Eu vi dados recentes sobre pobreza, me assustaram. É um grande número de pessoas que não têm recursos, que vivem mal no Brasil. Então, o que nós precisamos no Brasil é melhorar as condições objetivas de vida, concretas. Começa por ter renda, emprego, trabalho, né? Quem não é rico tem que trabalhar, não tem outro jeito para ter alguma renda. É preciso ter renda. Em segundo lugar, é preciso ter decência no Brasil, né? A gente vê, agora mesmo, tem uma CPI em marcha aí, você vê quanta corrupção, meu Deus do céu. É uma loucura isso. É preciso renovar o comportamento decente. Não precisa você pregar a decência, porque quem prega, em geral, não faz. Você tem que ver como é que a pessoa atua realmente, como corretamente ou não, né? O Brasil precisa ter... Nos Estados Unidos, hoje tem muitas instituições que seguram o comportamento. Aqui não tem tantas ainda. Você tem, mas mesmo lá, tem muito abuso. A Europa tem menos abuso. Eu não conheço o mundo socialista para dizer como é que é, mas parece que também tem alguns abusos e tal. Enfim, eu acho que a decência é importante, o trabalho é importante. O Brasil tem condições de trabalho, mas vai precisar melhorar. Tem que ter mais investimento e, ao mesmo tempo, menos roubalheira, para falar em português, claro, né? Menos você ter uma posição, porque tem essa posição, tem uma vantagem, né? Você tem que ter... Isso implica você ter uma vida mais normal, mais comum, né? Não é fácil ser igual. Tem que fazer força para você ser igual. Mesmo que você pense que você tem superioridade intelectual, moral, é pensamento de cada um. Na verdade, o outro tem tanto valor quanto você. Você tem que entender esse processo, né? E tem que entender que o lugar de cada um, o seu e dos outros, né? E aceitar que a decisão política vem também das pessoas simples, não só de quem é sofisticado. Pode não ser sofisticado. Isso no Brasil não é fácil, porque nós viemos de uma sociedade de tradição escravista. Eu mesmo, quando era criança, quem me cuidava, minha babá, como se chama hoje, era filho de um escravo do meu bisavô. Então, isso entranha na gente, você nem percebe, sem querer você tem atitudes que são atitudes que não são corretas, que não tem a ver com o mundo atual. O mundo atual não tem mais isso, acabou essa história há muito tempo. A geração de vocês não tem nenhuma ligação com a escravidão. No passado tinha uma relação com a escravidão. A escravidão pesou muito aqui, né? Pesou no mau sentido. Claro que aumentou a produção, porque o escravo trabalhava. E os portugueses, os brasileiros que organizavam a produção tinham capacidade empresarial. Mas quem pegava no pesado não eram os escravos. Bom, isso deformou um pouco as questões no Brasil. Eu vivi, como diz a vocês, fora do Brasil. Fora do Brasil, ter empregada doméstica é uma raridade. Aqui no Brasil, se viver ser empregada é uma raridade, na minha camada, né? É uma raridade, você tem que ter empregada. Você não está habituado a ser um ser normal. Ser normal é o que faz as coisas.
que pegar um copo e lavar não faz, não assusta. Eu até hoje não sei, não sou, se eu botar minha mulher, ela vai reclamar de mim, porque eu não sou cuidadoso em muitas coisas assim, porque eu tenho ainda, queira ou não queira, você tem uma certa educação que vem de uma outra época, né? Bom, eu acho que quanto mais tiver entranhado na alma das pessoas o sentimento que cada pessoa vale por si, e não porque tem tal nome, tem tal herança, a coisa não está boa ainda, né? Tem que dar esse sentimento de que nós somos iguais. Fácil de falar e difícil de viver, né? De conviver com as diferenças, sendo iguais. Somos diferentes, mas somos iguais, somos seres humanos. Então, temos ainda falta muito que trabalhar na cabeça dos brasileiros, no modo de ser dos brasileiros, para que as coisas aconteçam de uma maneira melhor. Provavelmente, o que eu estou dizendo reflete a minha formação, a minha camada social, não sei o quê e tal. Mas eu acho que é importante você fazer pelo menos esforço para ser normal. Eu disse aqui, eu ando a pé, eu tenho carro, tenho segurança, eu tenho diabo, mas eu não gosto. É chato você ficar cercado. É difícil. Os meus seguranças viram, eu tenho, um já morreu até, mas os que estão vivos são mais pessoas normais, né? Não ficam com... Porque minha atitude não é de ser uma exceção. Porque foi professor, é conhecido do mundo, não sei o quê, foi presidente. Mas já fui, não sou mais. Você tem que entender que você, na vida, vai variando de papéis. Isso, sociologia, status de papel, como é que é, não sei o quê. Você sabe que é dinâmico, né? Mas é difícil você assumir como naturalmente a sua condição, né? Imagina se eu fosse agora com 90 anos, me metia a balão de ser candidato. É ridículo, né? Porque não dá. Não dá para você aguentar um mandato de presidente da República, não dá. E você fica fazendo um papel bobo lá, né? Melhor não. Então, e você tem que se distrair, tem que inventar coisas para fazer, né? Nós temos que, a vida inteira tem que ter capacidade de inventar o que você faz para dizer, o que eu faço, por exemplo, agora tem pandemia, isso é chatíssimo. Bom, eu saio pouco pelo bairro, mas eu escrevo, que é o que eu sei fazer, né? Acabei de escrever um livro. Agora, por exemplo, escrever mais por quê? Eu não tenho mais o que tirar da minha cabeça. Tem que fazer pesquisa. Eu não tenho mais condição física, humana, de fazer pesquisa, de saber. Eu posso ler pesquisa, mas não vou fazer. Então, melhor não escrever também. Não. Escrever artigo de jornal é fácil. Você faz brincando. Mas escrever um livro dá trabalho, né? Bom, mas cada um tem que inventar. Tem uns que não vão fazer livro nenhum, vão fazer ginástica. E daí? Faz ginástica. Vai bem ginástica. Tudo bem. Eu faço, aliás, que é necessário ter alguma atividade física para poder sobreviver, né? Mas ou então vai ao cinema, ou vai ao teatro, se gostarem, não sei, né? Faz balé, faz qualquer coisa, né? A vida, em certa medida, a gente inventa, independentemente da condição social. Você pode ser de classe alta, classe média, classe baixa, não importa. Você sempre tem a inventividade do ser humano. O ser humano tem invenção e curiosidade, e não tem invenção sem curiosidade. Deixa eu contar um casinho. Eu fui professor nos Estados Unidos, no chamado Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Bom, isso você tem como obrigação não fazer nada, só ler e fazer o que você quiser. Fica passeando lá e tal coisa. Bom, e eu convivi, geralmente são físicos e matemáticos que estão lá. Eu convivi com essas pessoas. É curioso isso. Mesmo lá chega um momento que a pessoa cansa de não ter o que fazer. Tem que inventar alguma coisa, né? Não tem. Tem uns que são membros permanentes desse instituto. Eu fui membro temporário, fui 2 vezes. Bom, não gostei de ser permanente porque perde o desafio do cotidiano. É bom ter o desafio do cotidiano. Nós agora estamos com o cotidiano entre parênteses, porque é perigoso, né? Pandemia, não sei o quê. Mas quando terminar essa pandemia, vai terminar, você tem que se jogar em alguma coisa, acreditar em alguma coisa. Pode estar certo, pode estar errado. Isso cada um é que sabe o que quer fazer ou não. Mas tem que querer fazer, querer viver, querer construir, querer... Senão você não faz nada. Você fica um ser, digamos, sobrevive. É bom. Quem está vivo é bom. Melhor estar vivo que dar outro, eu acho. Mas, de qualquer maneira, é bom que você faça alguma coisa que tenha sentido para você. E, eventualmente, se esse sentido puder ser coletivo, é melhor. Mas, pelo menos, que cada um faça aquilo que lhe apraz, uma realização que lhe dê vontade de fazer. Se não se levantar todo dia, é uma chatice.
Tenho que fazer. Não, não tem. Você faz porque você gosta, se puder. Então, seguindo a ordem, Miguel e Rafael Pires. Boa tarde, presidente. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com a gente. No começo da conversa, você falou de como a direita seria, em alguma medida, representada pelo conservadorismo. E como a direita seria representada, em alguma medida, pelo conservadorismo, como seria o grande expoente. Nessa definição, onde você acha que o progressismo e o liberalismo poderiam estar e o quanto faz sentido essas ideologias, em alguma medida, no mundo atual, essas ideologias, mas também as grandes narrativas, de uma forma geral? Você sabe, o mundo atual mudou muita coisa, né? E, na verdade, os sistemas políticos, mesmo os sistemas socialistas, passaram a ser mais sutis, mais fáceis de conviver e tal. Uma coisa que é válida em qualquer situação é ver, tem liberdade ou não tem liberdade. Isso é simples, tem medo ou não tem medo, no fundo é isso. Quando tem liberdade, você se expressa mais livremente, não tem medo das consequências que você faz. Bom, isso era categorizado como esquerda e direita. Na verdade, você tem esquerda autoritária e direita autoritária. Depende. Eu acho que é muito melhor ter um sistema que seja mais aberto, mais liberal. Isso não quer dizer que não tem que olhar para a maioria. Quando olha para a maioria, é social-democrata, digamos. Né? Então, eu acho que se você quiser que eu me qualifique, eu sou social-democrata. Quer dizer isso alguma coisa no Brasil? Não sei. Eu penso que você tem que ter liberdade e, ao mesmo tempo, tem que olhar para os que mais necessitam. A liberdade sozinha dá uma indiferença diante do outro. Também não resolve quando a situação é negativa. E no Brasil há muitas camadas que têm necessidade. Você tem que, então, ter um elo com essas camadas. Se você, para fazer, precisa de acabar com a liberdade, também é complicado, é ruim. Né? Tem regimes que são autoritários e que funcionam. A China, por exemplo, foi autoritária em certa época. Funcionou. Tinha muita pobreza, não sei o que e tal, tem menos pobreza hoje. Mas é melhor que tenha mais liberdade junto com o progresso material. Vem, de alguma maneira, algum tipo de liberdade. Mas a liberdade política é a mais difícil de obter automaticamente. Né? Quando nós temos um regime como o nosso, que é democrático e liberal, pelo menos se deseja liberal, é mais fácil. Você pode acompanhar o que está acontecendo, pode protestar, as pessoas não têm medo. Eu acho preferível que haja uma situação desse tipo. Agora, não pode ser indiferente às necessidades sociais, porque senão o que quer dizer ser apenas liberal? Nada. Para quem está precisando de alguma coisa, quem está precisando nem sabe se é liberal ou não é, quer. Né? E aquilo tem que ser atendido. Né? Então, eu acho que você tem a ênfase, para mim, é você atender as pessoas e, se possível, manter a liberdade. Né? Digamos, não sou liberal no sentido de que a coisa por si acontece. Não acontece, não. Precisa de ação. Ação de quem? Do governo e das pessoas do Estado. Né? Bom, então, precisa de você ter capacidade de fazer o Estado ir na direção correta. Nem sempre vai. Né? Às vezes vira um Estado opressor, e não um Estado capaz de entender o outro e ajudar o outro. Né? Então, eu acho que tem que ter um sentimento de liberdade, mas com visão social. Isso é o que eu penso. Vai chamar de esquerda, de direita? De direita não é. Direita é quando você tem coibição de dizer o que você quer, o que você pensa. Eu não sou partidário disso. Acho que tem que não ter coibição. Você tem na esquerda também. No tempo do stalinismo na União Soviética, é quem que dizia o que pensava. Né? Não diziam. Né? Então, é melhor que ter liberdade e, ao mesmo tempo, com algum sentimento de que, olha, a igualdade não vem espontaneamente, tem que fazer algo para consegui-la. E esse algo nós todos podemos fazer, mas o governo pode mais do que nós. É isso que eu acho. Me preocupa menos a ideologia e mais a prática das pessoas. Obrigado. Bom, temos agora, então, a última pergunta de Rafael Pires. Presidente, está me vendo? Onde é que você está? Faz o sinal com a mão. Rafael Pires, estou vendo. Tá. Primeiramente, é um prazer falar com o senhor e principalmente falar que a minha admiração pelo senhor veio desde criancinha, porque
a cada 4 anos o meu avô sempre falava, eu vou votar nesse, mas eu queria mesmo era votar no FHC. Então, desde sempre eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor. E eu gostaria de perguntar principalmente, porque é uma coisa que eu percebo bastante na política brasileira, que é a falta, uma certa forma, uma falta de admissão dos próprios erros. E até o PSDB fez uma peça publicitária em 2017, se não me engano, falando que errou, e foi muito interessante. Mas eu queria saber do senhor, hoje em dia, analisando a sua história política, o senhor olha para o passado e vê um erro que o senhor fez, hoje o senhor considera um erro, mas que na época foi uma ideia muito boa, que na época o senhor considerava uma ideia muito boa, mas que hoje o senhor pensa, essa ideia não foi muito boa, foi um erro que se fosse hoje eu não cometeria. Certamente. Certamente, se eu olhar para o passado, eu vou ter arrependimento de muita coisa que fiz, né? Podia ser, você faz com boa intenção e o resultado é outro, não sei o quê e tal. E às vezes você erra realmente na escolha de pessoas, você erra na escolha de opções também. Por exemplo, a reeleição, que é um tema delicado, né? Eu fui favorável à reeleição. Fui beneficiário também, claro, podia ser candidato. Claro que o povo decide, vai ou não vai. Quando querem me criticar, me criticam muito por aí. Muito bem. Eu não sei se eu seria hoje partidário de mudar o instituto de uma só eleição. 4 anos é pouco, mas faz 5 anos. Ou 6 é muito. Porque você, assim como as pessoas se cansam no poder, o povo se cansa das pessoas que estão no poder. Então é melhor ter 4 anos é muito pouco. Você leva 1 ano e meio para sentir um pouco as coisas. E o resto, no último ano, você já não governa mais, porque já tem candidatos, não sei o quê. É muito pouco tempo. Mas faz um mandato único de 5 anos e um mandato único. Acho que foi um erro meu ter apoiado a reeleição, porque as pessoas entram no governo já com a ideia de ser reeleitos. E não foi meu caso, porque quando eu entrei não tinha reeleição. Mas, de qualquer maneira, depois que começa a discussão, você acaba ficando envolvido naquela discussão. E as pessoas vão te acusar facilmente de que você fez isso porque tinha. A coisa que mais fácil é acusar, né? Você fez porque quem é que sabe o que eu fiz? Fez porque teve uma motivação qualquer. Talvez o padre confessor saiba, você conte, o psicanalista. Mas o ser humano não sabe por que eu fiz, nem eu sei muitas vezes, né? Você faz e tal. Bom, eu acho que a reeleição eu não faria mais. Eu acho que basta um mandato mais longo. Um mandato de 4 anos é muito pequeno. Você leva tempo para poder colher frutos do que você fez. Não é em termos do que você fez, é em termos da sociedade. Não dá tempo de você realmente mudar instituições. Eu tinha uma forte vocação de mudança, transformar as coisas, né? Transformei algumas. Eu entrei na vida política sendo ministro da Fazenda. Fiz o exterior depois, primeiro, depois da Fazenda. O exterior é fácil, Fazenda é difícil. E conseguimos parar com a inflação. Nunca mais teve inflação, né? Mas, mesmo assim, a inflação você pode terminar em 6 meses, 1 ano. Mas você não faz muita coisa em 4 anos, precisa de mais tempo. Mas será que precisa de 8 anos? No fim, você está cansado de ser presidente, o povo está cansado de você, né? Então, eu acho que era melhor ter um mandato de 5 anos. Tal. Os americanos têm, não sei quanto, tem 5 anos, né? E lá pode ser reeleito, mas, enfim, eu acho que não devia poder. Meia culpa, máxima culpa, como se dizia quando eu era católico, né? Quando eu era pequeno. Padre, meia culpa, máxima culpa. Eleição, eu não faria a mesma coisa hoje. E certamente tomei várias decisões que eu, sabendo a consequência, ex post, depois é fácil, né? Fazer a correção. Agora, o pior é você não reconhecer que errou. Você persiste no erro, né? E é muito difícil, quando você tem poder, você dizer eu errei. Mas é bom, é didático. Aqui no Brasil é considerado, é fraco. Não é que é fraco, você faz uma coisa, por circunstâncias, você percebe que deu errado, volta atrás, né? Bom, tem coisas que eu não errei, eu acho que não sei. Reforma agrária, por exemplo. Tinha lá um líder, esqueci o nome dele agora, que era muito importante na época, agitava e tal. Um dia, a minha mulher disse, mas que é isso? Está aqui? Estava no palácio, cara. Foi lá eu falava com ele. Ele que tinha medo de falar comigo, medo que os outros soubessem, né? Bom, falava o quê? Nada, não conspirava com ele, falava. Eu acho muito importante você não perder a capacidade de falar com o outro.
mesmo sem ser o adversário, né? Mas, enfim, apesar de eu ter uma certa preocupação com isso, eu errei muitas vezes, né? Você só sabe que fez bobagem depois que fez. As consequências não foram tão positivas quanto você esperava, né? Então, tem que ver. Eu acho que o melhor é você ter capacidade de se dizer quando errou. Quando você tem consciência, você não tem consciência. E depois não toma consciência de que você fez bobagem. Mas quando você tem consciência que fez bobagem, é melhor você dizer: eu fiz bobagem, eu errei, vamos mudar. Todo mundo é falível, o ser humano é falível. Você não faz por maldade. Se você fizer por maldade, é pior. Mas aí você não vai condenar nunca, vai fingir que não fez, né? Mas como não era por maldade, você tem que dizer: olha, eu errei, eu fiz uma coisa que eu acho que deu um resultado que não era o que eu esperava, um resultado negativo. Eu acho que a reeleição no Brasil teve como consequência o fato que a pessoa mal eleita para o primeiro mandato só pensa na eleição do segundo. Está ruim. Eu acho que não precisava isso, né? Mas eu estou dando um exemplo. Certamente tem muitos outros erros. A parte econômica, você às vezes erra também, né? É difícil ser presidente. Eu não aconselho, né? Pode ter suas vantagens depois, mas quando você está lá, é dureza, né? E aqui é uma vida, se você for sério, é uma vida pesada. Você tem que estar o tempo todo sendo presidente, sendo tanto em termos de figuração, quanto em termos efetivos, de tomar decisões. Chega cansado em casa e à noite tem um jantar. Sempre tem jantar. E depois do jantar tem uma conversa política. A política não acaba. Só que os políticos podem dormir, o presidente não pode, tem que levantar cedo. Fazia exercício físico, nadava, tinha gente que vinha para me obrigar a nadar, não sei o quê. Enfim, eu tinha uma vida disciplinada, mais ou menos, tentava ter disciplinada. E tem gente, tem épocas que você não está com vontade, mas tem uma recepção não sei aonde, lá vai você. Às vezes tem que botar roupa formal, vai para Maraty, sei lá onde, tem que botar smoking. Tudo isso é bonito depois, mas no momento não é tão agradável assim. Você vai vai ficar para a Inglaterra, fica na casa da rainha da Inglaterra. Eu fiquei. Vai ficar lá. É agradável, todo mundo te trata bem e tal, mas tem cerimonial, é complicado, né? Enfim, eu acho que a gente não faz o que quer, faz o que pode, às vezes faz bobagem. Quando faz bobagem, o melhor é dizer: eu errei, do que insistir em que ninguém é infalível. Você tem que ter uma noção de que você tem limitações iguais a todo mundo, né? Vamos ver isso. Quem mais? Mais uma, presidente? Pode ser. Então, temos aqui um inscrito, Felipe. Cadê o Felipe? Boa tarde, presidente. Tudo bom? Aqui é o Felipe. É uma honra para mim também estar fazendo essa pergunta. E a minha pergunta ela iria mais para um caminho de desde do início dos anos 90 até os anos 2000, 2010. Assim, o Brasil ele tem tido cada vez mais uma presença de liderança regional na América Latina, com o Mercosul, e também mundial, principalmente nas pautas ambientais. E agora, com o governo, parece que a gente teve um grande retrocesso nisso, e eu queria ouvir um pouco do senhor, do que você acha que é o impacto disso na imagem do Brasil como nação perante o mundo, e como que a gente consegue consertar isso depois de todo esse processo aí que a gente tem vivido. Obrigado. Obrigado pela pergunta, que é boa. É o seguinte, primeiro, eu sempre fui muito preocupado com a questão de meio ambiente. Eu era enfim, trabalhava no centro de pesquisa aqui em São Paulo. Eu tinha preocupação, eu tinha um amigo na França, chamado Inácio Sachs, que se preocupava com isso, juntamente com um outro que foi secretário-geral da primeira Conferência sobre Clima. Então, nós tínhamos na Suíça uma instituição. Para mim, essa questão do meio ambiente era muito vital, muito importante. Não é a preservação em só, é mais que a preservação, como é que você, ao modificar, mantém ao mesmo tempo as fontes da vida, né? Então, eu sempre tive muita preocupação com essa questão ambiental. Isso deu ao Brasil uma boa possibilidade, porque passou a ser um tema importante, né? Por outro lado, eu também, por circunstâncias pessoais, eu tinha
eu falava algumas línguas. Podia pegar o telefone e falar com outro presidente. Sobretudo da América Latina. Eu morei no Chile 4 anos, né? Eu aprendi espanhol na França, porque os meus amigos na França eram mais hispânicos. Falavam espanhol, não falavam português, né? E nem francês, poucos, né? Bom, eu sabia francês aqui no Brasil, mas, enfim, falava espanhol, vivi no Chile. Então, eu tenho uma certa familiaridade, se eu posso dizer assim, com o mundo latino-americano. Isso ajudou muito a mim, como presidente, porque eu falava, e mantenho amizade com vários deles. Ricardo Lagos, do Chile, é meu amigo, o ex-presidente do Uruguai também. O Menem, eu me dava com o Menem vinha aqui, o Menem era complicado, vinha, né? Enfim, também da Venezuela, enfim, eu tinha relações grandes com o México, né? E conheci, eu tinha vivido na França, conheci os franceses, né? Conheci os alemães, os ingleses, enfim, eu tinha uma certa familiaridade com esse mundo internacional, não ficava intimidado. Não precisa ter essa familiaridade, o Lula nunca teve, e se dava bem com as pessoas, falava, Lula, seja à vontade. Eu me sentia à vontade também, porque eu tinha conhecimento das pessoas e tal coisa. Acho que foi uma coisa boa para o Brasil, você ter uma certa noção de que o Brasil existe no mundo e tem um certo papel limitado. Você não pode pensar que isso aqui vai ser... Não, nós temos limitações, todos os países têm, mas nós temos também as nossas. Tem que ter consciência das suas possibilidades. Na América Latina, nós exercíamos um papel razoável, né? Pelo tamanho, pelo que nós fizemos. O Brasil conseguiu se industrializar, Brasil, México, Argentina menos, conseguiu também. Enfim, isso eu acho que dava uma certa preeminência ao país, né? Até hoje eu mantenho relações várias com muita gente que foi presidente do meu tempo, ou ministro, coisa assim e tal. E também com as Nações Unidas, porque nós entramos num mundo em que as Nações Unidas passaram a ter importância. O Kofi Annan. O Kofi já veio aqui em casa mais de uma vez, aqui agora, que eu não sou mais nada, né? E o Kofi Annan foi importante no mundo internacional, na ONU. Eu trabalhei na ONU, fiz conferências para a ONU, fiz conferência com muita gente no Chile, publicamos sobre juventude e infância no crescimento da economia, uma coisa assim, lá no Chile, há muitos anos isso. Bom, então eu tinha uma certa ligação com o mundo internacional. Isso eu acho que é bom, ajuda, não é bom para mim, é bom para o país, você pode transformar num ativo para o país. Nós ficamos um pouco recuados nessa matéria hoje. O Brasil, né, era visto como o Lula também seguiu nessa mesma toada. O Brasil respeitava, o mundo respeitava o Brasil, porque o Brasil tinha posições. Na medida que o Brasil encolhe as suas posições, não assume que ele faz parte de um mundo mais amplo, que está em crescimento, não toma posição no que diz respeito ao meio ambiente e por aí vai, as coisas vão perdendo para o outro interesse. O Brasil passa a ser um país mais banal, né? É transitório. O Brasil tem força, tem possibilidade de retomar uma posição mais ativa no mundo. Mas eu acho importante a gente manter um contato com o mundo, porque nós vivemos no mundo, não adianta você se isolar. E não é só no mundo desenvolvido. Eu tinha muita relação com a África. Por quê? Porque eu tinha feito estudos sobre negros, sobre escravos, não sei o quê, eu tinha interesse, eu conhecia, eu era amigo do presidente da Angola, que era, não sei o nome dele agora, a filha dele virou banqueira, não sei o quê, conhecia o pessoal de Moçambique, enfim, falavam português, era mais fácil. Mas conhecia a África do Sul também, conhecia o Mandela, né? Então, essas coisas você tem que ter presença no país. Em parte, o presidente é símbolo do país. Então, quando ele vai a um lugar, é o país que está indo naquele lugar. Tem que ter noção disso. Embora eu tivesse já convivência com alguns deles, quando é presidente é outro tipo de convivência. E o Brasil já tinha já tem recursos para poder ajudar, né? E também não pode ser arrogante, né? Eu acho que é muito importante que nós não tenhamos arrogância para não ficarmos parecendo que somos superiores. Embora você possa ter mais recursos do que tal ou qual país, você tem que tratar de uma maneira boa todos os países. Não é o presidente do país, é o país, a pessoa do país. Se conseguir falar a língua, é melhor. É necessário? Não. Eu fui à Rússia, fui à Polônia, não falo polonês nem falo russo, né? E fui à China, não, imagina, eu vou falar chinês, não falo chinês. Não é necessário. A questão é de atitude, muito mais do que você ser capaz de ter um contato direto. Se puder ter, melhor. Mas se não puder ter, tem que ter uma atitude aberta.
e que é característica nacional. Nós temos que transformar isso em ativo político mundial, ser capazes de. Tá? O Brasil tem uma certa tradição, por exemplo, nós temos o Itamaraty, que é uma organização boa, que tem conhecimento, né? Eu fui lá, chefe do Itamaraty, eu sei, aprendi, né? E tem que ter, mesmo sendo presidente, tem que ter humildade para você saber que você está certo ou errado. Eu tinha um ajudante de ordens que era de origem japonesa. Miyaguchi chamava ele, era coronel hoje, aeronáutico. Bom, e o Miyaguchi toda hora me corrigia. Eu disse, você está japonês sem vergonha? Eu brincava com ele, né? Está me corrigindo, não sei o quê. Quer dizer, eu dava liberdade ao cara que era meu subordinado, sentava ao meu lado, porque você no automóvel do presidente, você só, para mim, no meu caso, na frente era da Polícia Civil, daí ao lado algum do Exército, ou da Marinha ou da Aeronáutica. Sempre tem um militar ao teu lado para não entrar ninguém. Eu não vi outro, porque senão é chato. A não ser quando minha mulher viajava, ela ia ao meu lado no carro. Fora disso, não, porque dá sentimento de privilégio a quem entra, e te dá intimidade. E é muito difícil, quando você tem posição de poder, a questão da intimidade, porque você tem pessoas que são suas amigas. Você não pode dar a sensação de que, porque são amigos, ele entra e fazem o que querem. Não, você é presidente. É chato. Você, a vida inteira você tem que ter um papel institucional. Não no Alvorada, mas no palácio do presidente, aí é a coisa mais formal. Na minha sala, quem podia abrir a porta e entrar era o ajudante de ordens, a minha secretária. Né? Nem a minha mulher abria a porta, ninguém abria, porque dá um sentido. Você não pode transformar o dia a dia num inferno para você. Você tem que guardar uma certa distância e, ao mesmo tempo, ser simples. Não é fácil. Não, eu já digo sempre, não aconselho ninguém a ser presidente da República. É difícil, é melhor não ser. Você vive melhor não sendo. Quando você consegue deixar de ser, é ótimo, porque você chegou vivo até o final, não foi para a cadeia, não foi destituído pelo Congresso, o Congresso está sempre ameaçando, nem sempre consegue fazer o que deseja, mas sabe que é inimigo, não sei o quê. Mas é ótimo, quando você consegue, finalmente. Eu, quando terminei o mandato aqui no Brasil, o segundo, eu fui com a Ruth para a França. E fui no avião comum, de carreira. Foram me despedir de mim no aeroporto. Pode ir até o aeroporto, depois não, de Brasília. Aí tomei o avião, vim a São Paulo, mas não vim à minha casa. Troquei de avião no aeroporto mesmo, troquei de roupa também, estava um pouco mais à vontade, e fui para... Você não imagina a sensação de como é boa. Eu cheguei lá e eu fui para Chartres. Chartres tem uma igreja famosa, então fiquei num hotel simples em Chartres, né? E tinha um carro à minha disposição, sempre tem. E é bom, você se sente livre. Uma das coisas, um dos prazeres de quem, para mim, no meu caso, é que você poder andar na rua sem ter segurança ao lado. Eu tenho direito mas eu não uso, porque é chato você ter uma pessoa que sua sombra o tempo todo. Você vai pegar um copo e já te pega o copo na frente. Né? E eu sempre, mesmo quando era presidente, eu tentava fazer as coisas e não conseguia, porque eles são mais fortes que eu. Então, abriu a porta para eu passar. Eu não gostava disso. Né? Você pegar uma maçaneta e abrir a porta é o mínimo. Qualquer um de nós é capaz de fazer. Mas eles abrem a porta. Você vai... cansa. Quer dizer, então, eu acho que a gente deve manter, se for possível, a humanidade. Quer dizer, o ser humano, né? Do jeito que você é. Com defeitos que você tem. Quando errar, também erra. Porque ser humano é humano, erra. Né? Agora, intenção é outra coisa. Só quem sabe é o padre, o confessor, o psicanalista e você mesmo, às vezes. Né? Deve ser boa a intenção. Você acha que eu acho que o Bolsonaro quer errar no Brasil? Não, ele quer acertar. Vai acertar? Isso eu não sei. Isso é outra coisa, depende do que ele fizer. E alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não sei o quê. Mas ele não faz... É difícil alguém chegue lá e queira fazer maldade. Tem quem queira. Mas não existe, não é o comum. O comum dá certo. Né? E quando você consegue chegar ao final, ainda mais de 2 mandatos, dá graças ao céu. Cheguei ao final e estou solto, estou livre. Não tenho que responder processo. Porque, geralmente, quando você termina um mandato, está cheio de processos. Pelo que você fez, pelo que dizem que você fez, tenha feito ou não tenha feito, você tem uma vida pesada. Eu não tive isso. Tive uma vida mais ou menos, né? Tranquilo. E nada melhor do que ser o que nós somos, cada um de nós. Né? E não tem que você imaginar que foi, então é importante. Mas cada um é um ser humano, tem que respeitar, tem que ser respeitado, tem que viver a vida como for possível, o melhor possível,
tem que trabalhar e, se possível, construir alguma coisa para si e para os outros. Fácil de falar e muito difícil de fazer. Eu tento. Nem sempre consigo. Terminamos? Isso, pessoal. Terminamos, pessoal. Infelizmente, presidente, terminamos também. Pessoal, eu só peço a licença, eu vou projetar mais uma vez a lista de patrocinadores, né, que permitem que o diálogo aconteça. Em nome da Fundação FHC, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, perguntas extremamente interessantes, e, enfim, até uma próxima, tudo de bom para vocês, cuidem-se e até mais. Muito obrigado, presidente. Tchau, boa sorte. Boa noite, obrigado, presidente. Muito obrigado, Obrigado, presidente. presidente. Beijo, muito obrigada. Obrigado, presidente. Obrigado, Obrigada. Obrigado, presidente. Sou eu. Ainda mais a pandemia que está aí, eu pelo menos vejo vocês. Obrigado. Tchau. Tchau.